porque hoje é um culto sublime, é um culto onde a gente traz para a nossa memória, resgata, né, com mais intensidade aquilo que o Senhor fez por nós. Amém? Não é que todos os dias sejam diferentes, mas hoje é um dia específico que a igreja celebra, né, na Santa Ceia do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, onde estaremos fazendo essa leitura em nome de Jesus. Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 1. Quem encontrou, diga amém. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Toda igreja número 2. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo.
até aqui em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Jesus, pela tua palavra lida. E que teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a receber a tua palavra, a absorver a tua palavra. E que essa noite possamos ser edificados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, se puderem deixar a sua Bíblia aberta, fique à vontade em nome de Jesus. Eu queria, irmãos, pensar nessa noite, o pecado que é do homem, mas Deus o levanta. Amém? O tema aqui dito, ele já nos dá uma ideia de que o homem é frágil na sua caminhada, na sua perspectiva de vida, na sua força diante do pecado. Mas existe um Deus soberano e poderoso que levanta o caído. Amém? Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, capítulo 3, e aí eu vou pular mais lá para frente, porque nós estamos preparando algumas mensagens nesse primeiro livro da Bíblia de Gênesis para que possamos estar ministrando durante esse mês. E quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós vamos entender a origem do conflito humano, do pecado e da queda do homem. É um livro que nos ajuda a nos refletir o presente. E quando nós olhamos aqui para Gênesis, nós vamos entender isso, que é a origem de todos os conflitos, de todas as mazelas que a vida humana se depara. Quando nós olhamos, irmãos, o nome Adão expressa aqui como a representação humana. Ou seja, Adão aqui está representando a geração que vem posterior. A raça humana, a humanidade, pessoas. Entendemos, irmãos, que o pecado ele trouxe um grande estrago para a humanidade e continua ainda causando danos na vida das pessoas. O pecado, apesar de causar tantas mazelas e morte, ainda assim é alimentado e desejado pelas pessoas. Quando eu começo, irmãos, a observar esse veneno que é o pecado, alguns vão dizer que é o elemento perturbador na vida das pessoas, é aquilo que estraga qualquer benefício que o Senhor venha dar pela sua bondade às pessoas. Quando eu olho para o pecado, eu comparo como o cigarro. O cigarro, irmãos, apesar de causar câncer, doenças cardiovasculares, problemas respiratórios, osteoporose e outras doenças que vão destruir, levando à morte o indivíduo, e mesmo assim as pessoas continuam injetando fumaça nos seus pulmões. Ainda que o Ministério da Saúde advirta, olha, você se fumar, você vai morrer, você vai ter câncer, você vai ter várias sequelas, danos. Mesmo assim as pessoas não dão ouvido. Elas continuam fumando. E quando eu olho para o pecado, eu vejo uma grande semelhança, onde Deus orienta as pessoas, não peque, e as pessoas continuam pecando. O maior dano que o pecado promove é distanciar a pessoa de Deus. É fazer que essa pessoa ela fique longe de Deus. Esse é o maior prejuízo de todos os danos que a vida causa ao indivíduo. Parece, irmãos, que o pecado é como se fosse um transtorno psiquiátrico de esquizofrenia. Eu me lembro quando eu estudei isso na faculdade, eu me deparei na ideia principal desse transtorno, que é o indivíduo ele perde a realidade, ele perde o contato com a realidade da vida. Ele se distancia da realidade da vida e passa a viver no mundo de delírios e das alucinações. Quando você
fala com um esquizofrênico daquele de grau alto, você vai perceber que ele está no mundo da lua. Ele não corresponde, ele não interage com você. A mesma coisa, irmãos, é o pecado que, quando domina a pessoa perde o contato com Deus, a sensibilidade de um Deus soberano, de um Deus vivo. E ela passa a viver distante de Deus, longe da realidade de Deus. E quando nós olhamos para a gente, nós vamos ver, irmãos, o desastre em todos os aspectos que o pecado ele promove na vida das pessoas. E a pergunta que fazemos ao texto é: por que o pecado mata as pessoas? A pergunta que fazemos ao texto: por que o pecado adoece as pessoas? Por que o pecado destrói as pessoas? Por que o pecado causa tanta tragédia na vida das pessoas? Por que o pecado inferniza tanto a vida das pessoas? Leva para uma vida sem sentido e propósito. Faz elas desejarem a morte. E nós vamos olhar o texto, e o próprio texto vai nos responder por que o pecado causa tanto danos na vida das pessoas, em todos os níveis, seja ele em nível espiritual, emocional e físico. Primeira, e aí eu vou pular mais logo para o versículo 8. Se você está com a sua Bíblia aberta e você leu com atenção, você vai ver o seguinte verso, a partir do verso 8 ao 10. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. O pecado, ele afasta você de Deus. Ele afasta as pessoas de Deus. O texto vai dizer que se esconderam. Logo entendemos que quando alguém se esconde de Deus, ela está dizendo que não quer ficar próximo de Deus. Ela não quer ser vista por Deus, ela não quer estar perto de Deus, ela quer estar em um lugar onde Deus não veja a sua vida. Onde Deus não possa interagir com a sua vida. Quando Adão comeu o fruto proibido, imediatamente sentiu medo de Deus e fugiu da sua presença. Isso nos faz refletir, irmãos, que o pecado, ele ergue um muro, uma barreira entre o homem e Deus. E pelo fato de Deus ser a essência da vida, ele sai dessa essência da vida e vai de encontro à morte. É um rompimento da comunhão com Ele, entre o homem e Deus. Ou seja, o homem é lançado no estado de morte espiritual, fazendo que este o torne ele cego, surdo, endurecido, morto espiritualmente. Então, quando nós olhamos para as pessoas, irmãos, que não querem se render a Cristo, logo nós vamos perceber que essas pessoas elas estão surdas, elas não querem ouvir a palavra de Deus, elas não querem enxergar a palavra que é vida, elas não querem abrir, amolecer o seu coração para que Deus entre, penetre e faça mudanças. E aí nós vamos ter uma pessoa cega, surda, com coração endurecido e morta espiritual. São consequências que o pecado promove para as pessoas. E aí as pessoas ficam escravas do pecado, elas não têm força de se libertar. Talvez você até pregue, você visite, você faz de tudo, mas aquela pessoa não se liberta, porque o pecado escraviza, ele cega, ele fecha os ouvidos, fecha o coração, para que o indivíduo não veja a glória de Deus. Só que essa separação ela não é apenas uma questão de distância, não é simplesmente se esconder de Deus, se afastar de Deus,
mas é se tornar rebelde, é se tornar um rebeliado contra Deus. Deus não chamou, irmãos, as pessoas para ser rebeliado, Ele chamou para ser filho. Amém? Em outras palavras, um homem não está apenas separado de Deus, ele está rebelde contra Deus, ele está provocando a ira de Deus. Romanos capítulo 8, 7 vai dizer que a inclinação da sua carne é inimizade contra Deus, ou seja, nós não fomos chamados para ser inimigo de Deus, fomos chamados para ser filhos. Amém? E o próprio texto vai nos responder que o pecado, ele nos mata, nos destrói, porque ele nos afasta da presença de Deus. Ele faz a gente se tornar insensível a sentir Deus. Segunda coisa que o texto nos responde, esta pergunta, é que o pecado, ele separa os relacionamentos. Se você prestou atenção no versículo 12 e 13, disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Aquele casal, irmãos, que foi colocado ali para viver em harmonia, começa agora a questionar um ao outro. Esta foi a mulher, nem nome tem mais. É como se fosse assim, essa bomba chiando, Senhor, que tu me desse, né, provocou esse estrago, ou seja, o conflito estava instaurado. As mágoas já estavam enraizadas, o pecado começou a dominar a vida desse casal primitivo. Em outras palavras, o pecado não apenas separou Adão de Deus, mas também abriu um abismo em sua relação com Eva. Começou ali no Éden a primeira crise de casais. E aí, dali para frente, viriam muitas crises. Uma vez que Adão culpou Eva por sua queda, ou seja, não havia mais harmonia, confiança. Em vez de assumir sua responsabilidade como líder da raça humana, Adão ele começa a buscar justificativa para o desastre e a transferência da culpa. Com isso, irmãos, podemos concluir que o pecado é a produção de conflitos conjugais, dos relacionamentos. O pecado, ele provoca ciúmes, ele provoca inveja, ele provoca amargura, ódio. Todo casal que estão prontos a separar, pode ter certeza, tem mágoa no coração, tem raiva enraizada. Tem frieza, tem desconfiança, tem acusações. Significa, irmãos, que o diabo ele é especialista em destruir famílias. O diabo, ele enquanto ele não vê famílias destruídas, separadas, abandonadas, ele não para de trabalhar. Eu fui pesquisar, irmãos, no portal de notícias G1, e aí a pesquisa me deu a seguinte resultados. Brasileiros se divorciam cada vez mais rápido. Dados do Registro Civil mostram que o Brasil teve 970 mil casamentos em 2022. Como as pesquisas geralmente elas são de 2 em 2 anos, então nós temos dados há 2 anos atrás. 960 mil pessoas se casaram, se constituíram como família. E também nesse mesmo ano, 420 mil divórcios aconteceram. Ou seja, quando nós vamos calcular, dava cerca de 1 divórcio a cada 2 casamentos. Ou seja, cada 2 pessoas que se casam, uma se separava. Isso há 2 anos atrás. Pode ser que esse número aumentou. Isso prova, irmãos, como o pecado tem destruído lares, tem amargado sentimentos.
E aí nós vamos entender, irmãos, ter Cristo como seu Salvador, como obediência, como Deus que cuida, que nos ampara, faz uma grande diferença nos relacionamentos. No próprio livro de Gênesis, o livro das origens, vemos o conflito entre Adão e Eva, que daqui para frente, no texto, muitos conflitos viriam. Nós vamos olhar aqui, Caim e Abel é fruto, é resultado desse pecado. Nós vamos ver os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Nós vamos ver os conflitos entre Sara e Agar dentro de uma casa. Nós vamos ver os conflitos de Ismael e Isaac, de José sonhador e seus irmãos. A história da humanidade por si é relatada por guerras, conflitos. E a origem, irmãos, está lá atrás. O pecado. O pecado é o pivô de todas as mazelas humanas. E quantas pessoas não enxergar isso, que o pecado é a fonte de toda a desgraça, as pessoas vão continuar cegas, surdas e com o coração fechado. A terceira coisa que o pecado ele provoca na vida das pessoas é que ele desconecta o homem de si mesmo. Ele agora não é um afastamento entre o homem e o outro, mas entre ele mesmo. O homem perde a sensibilidade de sentir o Espírito Santo, de não ouvir mais o Espírito Santo. O maior inimigo do homem é seu próprio coração mentiroso e enganoso. Fazemos muitas coisas que não deveríamos fazer. Vamos para lugares que não deveríamos estar. Somos indecisos. Não sabemos de fato, às vezes, o que queremos da vida. Paulo reforça essa ideia no capítulo 7, versículo 18 ao 21. Romanos capítulo 7, 18 ao 21, você vai ver Paulo expressando as seguintes frases. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Quando o pecado ele assume o controle de nossas vidas, nós não temos força de nos guiarmos pela razão. O pecado ele toma a condução de nossas vidas. Por isso que você vai ver muitas pessoas envenenadas pelo pecado, que não sabem o que fazem. E se sabem o que faz, não tem força para se libertar. O homem está envenenado pelo pecado. E precisa de um antídoto para eliminar os efeitos tóxicos deste veneno mortal da serpente que é o diabo e que corre pelas veias humanas. Você já parou, irmãos, para pensar por que uma mãe joga o filho pela janela e só espera o barulho? Você já parou para pensar por que essa mãe faz isso? O que é que move essa mãe a se comportar assim? Você já pensou por que uma pessoa se joga do 10º andar, se atira a tirar a sua própria vida? Você já parou para entender o porquê a pessoa se comporta assim? Você já pensou muitas vezes por que você se comporta em algumas atitudes que te fazem mal? Pessoas agem por questões internas mal resolvidas, a desgastar a sua própria vida, a destruir a sua paz, a sua comunhão com Deus. Pessoas que colocam a sua vida em risco e a dos outros ainda. Além de ser irresponsável consigo mesmo, ainda não pensam nas outras vidas. E entre tantas atitudes que não se justificam.
isso nos dá uma claridade o que o pecado faz com as pessoas. Elas cegam as pessoas. Elas travam o seu juízo para não entender Deus. Quarta coisa que eu quero que a igreja entenda e que o texto responde à nossa pergunta, porque o pecado mata as pessoas, destrói as pessoas, é que o pecado faz que a natureza se revolte contra elas. Se você leu o versículo 17 e 18, você vai ver a seguinte leitura na Bíblia. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher, comeu do fruto da árvore, da qual ordenarei a você, que não comesse. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Quando nós olhamos para Adão e Eva, irmãos, eles tinham uma vida abundante, tranquila, sem esforços. Eles viviam num paraíso. Aquela vida que todo mundo quer viver, né? Numa rede, tomando água de coco, né? E sem nenhuma perturbação. Era a vida que Adão e Eva usufruía. Só que aí, irmãos, entra um problema nessa vida de conforto. É que o pecado, ele entra e acaba com tudo isso. E agora o homem tem que trabalhar. Não se reclame não, porque você trabalha. Infelizmente é a vida. Não se reclame dos cansaços que vêm sobre o nosso corpo. Mas é a vida. É fruto do pecado. Mas louvado seja Deus, que enquanto o trabalho nos provoca um fardo, Jesus é o nosso alívio. Jesus é aquele que tira o peso. É aquele que nos faz descansar em pastos verdejantes. É aquele que, quando cansamos, ele pega no braço, no colo. E aí o homem, irmãos, perde essa dádiva, esse benefício. E aí o pecado vem e destrói. O pecado trouxe danos não apenas ao homem, mas também à natureza. Agora a natureza começa a sentir os impactos dessa desobediência. Tendo em vista que por causa do pecado a natureza foi exposta à escravidão e está gemendo. Romanos 8, 21, 22 vai exatamente expressar isso, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, sabendo que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. A terra, irmãos, foi amaldiçoada por causa do pecado do homem e passou a produzir espinhos, catástrofe, tsunami, pandemias que devastam nações inteiras. Tudo isso foi provocado pela desobediência. Há 20 anos, irmãos, quem é desse tempo aí, há 20 anos atrás, e eu sou desse tempo, 20 anos atrás, se alguém viesse com uma conversa de que uma cobra engoliu um homem, era fake news. Ninguém acreditava, porque não tinha nenhum registro que uma cobra engoliu homem. Hoje isso já é realidade. Na Indonésia mesmo já tem pelo menos 3 casos registrados oficialmente que anacondas, serpentes enormes engoliram pessoas, e para tirar essas pessoas, os restos mortais, tiveram que cortar. Tem fotos, né, bem fortes, mostrando a retirada desses corpos humanos.
O diabo, irmãos, que se incorporou em uma serpente, aqui no texto de Gênesis, que soltou o seu veneno mortal e contaminou, envenenou Eva e Adão, ainda hoje continua matando pelo seu veneno, que é o pecado. Ela mata tanto por veneno como por constrição. Essa morte por constrição é aquela quando a cobra ela abraça a sua presa e aperta até o último respiro da vítima. E aí, quando ela não tem mais fôlego, aí ela solta, concluindo o óbito. O diabo, irmãos, ele continua apertando as suas vítimas para não respirar mais o ar da vida, que é Cristo. Amém? Cristo é a vida. Enquanto a serpente, ela se envolve nas pessoas, aperta até matar. Cristo é o ar da vida. A serpente, ela continua ainda, irmãos, atraindo pessoas, se enrolando nas pessoas, conversando com as pessoas e levando elas ao inferno, à morte. Foi para isso que ela veio, foi para destruir as pessoas, destruir a sua casa, os seus sonhos. Mas eu quero dizer nessa noite que Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. É por isso que nós estamos aqui, porque nós servimos a um Deus que veio nos salvar, veio dar vida. O homem está destruindo o seu habitat. Quando Adão e Eva pecam aqui, o seu habitat, o seu ambiente se torna insuportável. Diz o texto, eles se esconderam. Não estava mais vivendo à vontade. O homem está destruindo a sua morada. Estamos depredando a casa onde moramos. E acabando com um ecossistema. Cada vez o ar que respiramos está diminuindo. Em função dos efeitos climáticos que a Terra vem sofrendo. Quem se lembra da época da pandemia? As pessoas tinham que pagar para respirar. Não se encontrava ar em todo lugar. As pessoas tinham que pagar para continuar vivendo. Eu quero dizer, irmãos, que o ar de Cristo é de graça. Aleluias. Não precisamos pagar para respirar, Ele nos dá de graça, aleluias. Ele nos injeta em nossos pulmões e passamos a respirar de graça, passamos a almejar de graça. A vida é um dom de Deus, aleluias. Glórias. Os nossos rios estão se transformando em esgotos, em céu aberto. Chegou um tempo que para a gente vir até a igreja, a gente tinha que pular pelas calçadas. Uma fossa explodia aqui nesta rua. O mau cheiro vinha até aqui dentro da igreja. As nossas fontes estão secando. As nossas matas estão sendo devastadas. As nossas vegetações estão se transformando em deserto. E a humanidade ainda não parou para entender que não há mais esperança, que a nossa esperança é Cristo. A nossa esperança vem daquele que disse, até que Ele venha. O nosso tempo está escasso, irmão, já não temos tempo para tudo. Eu confesso que eu queria fazer tanta coisa ao mesmo tempo, e não consigo mais, isso me adoece. Porque eu não tenho tempo mais para isso, eu não tenho tempo para aquilo que eu teria vontade. O tempo passa rapidamente. Eu não consigo mais priorizar o que é mais importante na minha vida. Porque é tanta coisa que vai nos sufocando, vai nos estimulando. Isto tem nos adoecido. O pecado, irmãos, ele está adoecendo as pessoas de todas as formas.
O pecado provoca insatisfação em nossas vidas, nos tornando incapazes de sentirmos a graça de Cristo acima de todas as coisas. Cristo é suficiente, irmãos, para nos alegrar nessa vida, amém? Ele é suficiente para você viver feliz. Você não precisa de complementos. O pecado, irmãos, ele traz essa insatisfação e coloca em nossos corações. Ele manipula de tal forma que ficamos alienados à insatisfação da vida. E aí agora eu volto lá para o início do capítulo 3, para que possamos entender de forma clara como se deu esta queda, como o homem se levantaria dessa prisão espiritual, como é que um homem encontra uma luz no fundo do túnel, onde um homem encontra uma esperança no mundo devastado. Primeira coisa aí, irmãos, nunca dê ouvido a vozes estranhas que não estão no propósito de Deus. Amém? Amém. No primeiro versículo, e aí agora eu volto para o início do texto. A primeira arma que o diabo usou foi o disfarce. Ele apareceu a Eva na figura de uma serpente, só que a serpente aqui narrada não era uma serpente assustadora. Pode ter certeza, irmãos, que o diabo não vai se apresentar para as pessoas com 2 chifres. Ele vai se apresentar da forma mais agradável possível. Você acha que o prato que o diabo oferece às pessoas lá fora é qualquer prato? Você acha que as pessoas aderem a essa alimentação porque ela é podre, ela aparenta a ser indesejável? Não, é porque o diabo coloca aquilo que ele sabe que você gosta, aquilo que você se inclina, porque a carne é fraca. E aí, irmãos, Eva vai dar ouvidos a vozes que não tinham propósito de Deus para a sua vida. A serpente, irmãos, o diabo se incorpora aqui numa serpente. A serpente que era criatura de Deus e agora se torna ferramenta do diabo para destruir vidas. O diabo, irmãos, ele se incorpora em pessoas, ele se incorpora em coisas para destruir as pessoas. No Novo Testamento, Jesus já relacionava a serpente ao diabo. João 8:44, você vai ver isso. Paulo, Romanos 16:20, Coríntios 2:11-3, 1 Timóteo 2:14. E outros versículos vão exatamente fazer esta comparação. O diabo, irmãos, ele vem disfarçado para Eva. Ele sempre se disfarça para enganar as pessoas. O diabo foi conversar com Eva de forma disfarçada. Eu acredito que se naquela época tivesse essas tecnologias de filtro, ele colocou o melhor filtro aqui. Ele colocou o melhor disfarce, que Eva nem percebeu. Ou seja, ele não mostrou logo a sua cara, ele não botou logo as suas unhas para fora. Pelo contrário, o diabo ele se transforma até em anjo de luz, diz a Bíblia. E ele, irmãos, tem colocado isso no coração das pessoas, que as pessoas se disfarcem, mostrem o que elas não são. Hoje o que mais vê nas redes sociais é pessoas mostrando a sua imagem quando não é aquilo. É o chamado melhorar sua aparência, né, para que os outros vejam. Eu me lembro que uma colega de trabalho, há pouco tempo atrás, ela tirou uma foto lá e botou no perfil, e as pessoas estavam dizendo, quem é essa, e vieram me perguntar, quem é essa? Eu disse, não conheço. Aí a colega chegou para mim e disse, tu quer me humilhar, né? Tu está dizendo que não me conhece. Eu disse, eu não estou vendo aqui não, a tua cara aqui é outra. Ou seja, as pessoas elas querem aparentar uma coisa que elas não são.
O diabo, irmãos, ele é especialista em disfarçar e mostrar aquilo que ele não é. As pessoas, elas não querem se apresentar mais como de fato são. Isso virou uma cultura nas redes sociais. Hoje até é uma ofensa se apresentar de forma simples para os outros. Deus, quando olha, irmãos, para mim e para você, Ele olha sem filtro, amém? Sem maquiagem. Ele olha sem estátua, Ele olha um pecador. Ele olha alguém que é frágil, é limitado, cheio de imperfeição. É isso que Deus nos vê, igreja. Ele não olha a maquiagem, Ele não olha os filtros, Ele olha quem realmente somos, pecadores, carentes da sua glória. Glória a Deus. Aleluia. A nossa felicidade não depende do que os outros dizem ao nosso respeito. Depende do que Deus faz em nós, do que Ele faz por nós. Ele nos amou primeiro. Aleluia. Eita glória. Ele primeiro nos amou do jeito que éramos, pecadores, distantes, miseráveis. E aí esse amor nos constrangiu, esse amor nos transformou. E agora entendemos que Ele, que é o melhor de nós, Ele trabalha por nós. E por isso celebramos nessa noite, com alegria, o seu sangue derramado ali na cruz. O seu sangue ali revertido ali, o sangue poderoso que nos dá vida. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. E na próxima, nós continuaremos a segunda parte desse sermão, mas eu quero orar essa noite. Quero que você dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Feche seus olhos. Seja sincero com Deus. Diga quem você é mesmo. Pai, obrigado nessa noite pelo teu sangue derramado ali na cruz, teu sangue poderoso que nos libertou do veneno da serpente, que é um antídoto, Senhor, que está em nossa veia para combater esse veneno mortal que é o pecado. E nessa noite, Senhor, eu quero que Tu nos ajude, Senhor, a Te obedecer, a não ouvir a voz estranha que nos leva, que nos desvia do Teu caminho. Eu quero que cada pessoa que entrou nessa noite entenda isso nessa noite e possa, Senhor, a viver seus dias na Tua presença. É isso que eu Te peço nessa noite, Deus. Ó, Senhor, acalma os nossos corações. Toma a condução das nossas vidas, porque não temos capacidade, Senhor, de muitas vezes de vencer o pecado, mas o Teu sangue é poderoso e nos libertou da escravidão do pecado. Obrigado, Jesus, em nome de Jesus.